A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e 7 aliados do ex-presidente por suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro acompanhou a sessão presencialmente. Sentado na primeira fileira do plenário, ele ironizou a situação com uma alusão ao futebol. Na Rede X, o ex-presidente declarou, abre aspas, Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer para os nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário. Tudo numa só pessoa, fecho aspas para Jair Bolsonaro. Horas antes do início do julgamento, Bolsonaro enviou uma mensagem a aliados. No texto, o ex-presidente se defende das acusações de ter tramado um golpe de Estado e afirma ser vítima de perseguição político-judicial. Bolsonaro diz ainda confiar na justiça. No comunicado via WhatsApp, Bolsonaro chamou o processo contra ele de aberração jamais vista. Abre aspas. Investigações demoram 6 anos, sem prazo de previsão de término. Pessoas são presas e coagidas a fazer delação premiada para salvar suas famílias. As defesas são cerceadas, as investigações correm em segredo de justiça e realizadas prisões arbitrárias, fecha aspas. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a falar. O magistrado leu um trecho da denúncia da PGR. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. Apesar de a ida de um procurador-geral da República a um julgamento no Supremo ser incomum, Paulo Gonet esteve na tribuna da corte. E durante a fala, o chefe da PGR mencionou fatos supostamente praticados pelos denunciados no que chamou de teatro do golpe. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização criminosa documentou seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. No relatório, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a suposta organização criminosa, que teria sido liderada por Jair Bolsonaro, colocou os 3 poderes em risco iminente. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Faremos várias rodadas aqui para discutir esse julgamento, Piotto, mas começando com você, lembrando que a sessão começou hoje por volta das 9h45 da manhã, foi dividido em 2 momentos, né? Na parte da manhã houve a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, a gente trouxe aqui um trecho, depois a manifestação do PGR Paulo Gonet, que também esteve presente, também houve as sustentações orais dos advogados
advogados dos acusados, cada um com 15 minutos ali para apresentar a sua defesa. E aí, na parte da tarde, a partir das 14 horas, a segunda parte, então com a leitura dos votos dos ministros, resumo da ópera, porque acabou agora há pouco, perto das 18 horas, a turma, essa primeira turma rejeitando praticamente todas as preliminares que foram apresentadas aí pelos advogados, pelas defesas, e a decisão sobre o recebimento ou não da denúncia ficou para uma segunda sessão marcada para amanhã, às 9h30 da manhã. Piotr, quero ouvi-lo, suas primeiras impressões aí dessa sessão da primeira turma, que foi presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Boa noite, Paulo Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida. Boa noite, seja bem-vinda a todos que nos acompanham também. Como a gente vai passar por vários momentos sobre este primeiro dia da primeira turma, eu vou me ater apenas a um ponto. Com muita frequência, os ministros, ao negarem todas as preliminares apontadas pelos advogados, entre as quais, por exemplo, o não acesso a provas, a integralidade das provas, a outra também que foi negada, onde houve uma pequena divergência, na verdade, de voto vencido do ministro Fux, que foi a levar este julgamento ao plenário, perdeu por 4-1, no resto acho que foi tudo por 5-0. Mas eu vou me ater à questão, porque eles citaram com muita frequência o devido processo legal. Porque é preciso garantir o devido processo legal num processo ou numa ação que a gente vê contaminada e completamente desviada da lógica do garantismo que o próprio Supremo gosta de dizer que é, sim, um Supremo garantista. Eu vou me ater à questão da integralidade, o acesso à integralidade das provas. A denúncia foi feita com a parte que a Polícia Federal e a PGR encontrou como importantes para poder justificar a acusação. Os advogados não tiveram acesso porque eles poderiam também encontrar nessas mesmas provas outras partes que justificassem a defesa e, obviamente, a inocência de seus patrocinados, ou seja, dos acusados que estão ali. Os 5 ministros do Supremo votaram porque não, todos tiveram acesso às provas. Num segundo momento, se por acaso a denúncia for aceita e abrisse o processo de vez, aí os advogados poderiam requerer novamente. Mas vamos lá. Se eu tenho uma denúncia que se aceita, aí sim abre-se um processo e torna todo mundo réu, esta não seria uma parte importante do devido processo legal? Os advogados não poderiam ter argumentos que convencessem esses ministros, esses juízes, como a própria ministra Carmen Lúcia fez questão de dizer, somos todos juízes aqui, a dizer, não, aqui a acusação da PGR não é competente, não é capaz de comprovar a razão para que se abra um processo, para que torne cada uma dessas pessoas réus. Não, os 5 ministros, nesse caso, por por 5-0, disseram que não era necessário, neste momento, no entendimento do Supremo, ter acesso a tudo isso. A quem eles querem convencer que este julgamento não está eivado, contaminado e eivado por qualquer outra intenção que não um processo técnico e justo, quando os 5 ministros que vão julgar dizem não. Os advogados não precisam, neste momento, por exemplo, ter acesso a todas as provas. Mas a eles foi exigido que apresentasse uma defesa prévia, antes de se aceitar ou não a denúncia. A quem querem convencer? Eu fico por aqui nesse primeiro momento, porque isso, para mim, já é a prova cabal de que não está havendo devido processo legal e sequer acesso à ampla defesa por parte de qualquer um desses, os primeiros acusados que estavam lá no Supremo Tribunal Federal hoje. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente vai fazer várias rodadas aqui para analisar, para comentar esse caso, mas um fato que também ganhou muito, repercutiu muito, pelo menos na parte da manhã, foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro neste julgamento, nessa sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ana, várias leituras a respeito. Como é que você avalia a presença do ex-presidente nessa sessão, que surpreendeu, inclusive, alguns aliados? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, Mestre, Augusto. Boa noite à nossa querida audiência, que hoje, todos ali assistindo, curiosamente, os comentários do canal do YouTube ali, da TV Justiça, os comentários foram desativados, ninguém podia deixar nenhum comentário. Uma democracia virtual também estranha, né? E, Paula,
curioso, né? Porque fizeram tanto. Primeiro, em relação à presença do presidente Bolsonaro, fizeram tanto, alimentaram tanto a narrativa do golpe, o golpe da Disney. O presidente Bolsonaro não estava no Brasil. A gente repete sempre aqui, inclusive recentemente eu comentei com ele quando ele gentilmente nos concedeu uma entrevista daquela frase que ele disse que se tornou famosa, ele ainda como presidente, mas já no processo de transição para o novo governo, em que ele disse a frase que ele disse: eles vão sentir saudade da gente. Ou seja, depois ele espera sair do governo, viaja para fora do país para aplicar um golpe, né? Então, hoje, a presença do presidente Bolsonaro ali foi uma presença forte, porque nada mais vai contra toda essa narrativa, todas as 272 páginas de um pastel de vento, né? Vamos usar uma expressão popular, do que a presença do presidente Bolsonaro ali, olhando para todos os ministros da primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes levantou os olhos assim, pouquíssimo, né? Ele levantou os olhos, você contou, dava para contar nos dedos. Achei o ministro assim também um pouco nervoso, não sei se é por causa de tudo que ele tem feito ou da presença do presidente Bolsonaro ali. E vamos falar muito, né, sobre o dia de hoje, Paula. Agora, muita explicação, né, por parte do ministro, do Alexandre de Moraes, muita explicação, muito slide, ali às vezes até tremendo, você vê que o papel tremia ali na mão dele, ele gaguejava. Então, Paula, eu acho que está tudo muito óbvio para o brasileiro e vai ficar tudo mais óbvio ainda para o governo americano, que está de olho também nesse processo, nesse julgamento do presidente Jair Bolsonaro, como parte desse quebra-cabeça bizarro que foi montado no Brasil nos últimos anos.